No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Otávio Ferreira faleceu ontem, depois de viver 79 anos em plena vida. Nasceu numa pequena casa de tijolos vermelhos, no bairro Vila Guanabara, na cidade de Salvador, Bahia. Filho de pais humildes, Otávio herdou da sua mãe o amor às artes e do pai a paixão pela terra. Aos 16 anos, ele começou a trabalhar como aprendiz em uma oficina de mecânica, onde descobriu seu grande amor pelas motocicletas. Mas foi na faculdade que Otávio encontrou seu verdadeiro vocação, a agricultura. Ele graduou-se em agronomia pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e desde então dedicou sua vida à terra, ao solo e às plantas. Em 1978, Otávio fundou a Cooperativa Agrícola de Vila Guanabara, que hoje é uma referência na região baiana. Ele transformou milhares de hectares de terras semeadas, ensinando o valor do trabalho e da solidariedade a gerações inteiras de campeiros. Otávio recebeu inúmeros prêmios por sua obra, incluindo a Medalha de Ouro do Ministério da Agricultura, em 2016. Mas para ele, tudo valia a pena só pela felicidade de ver a terra frutífera. O senhor Ferreira foi casado por 54 anos com a amada Rosinha, que falecera 2 anos antes. Ele era um pai carinhoso e presente para seus 5 filhos, ensinando-lhes o valor da educação e da responsabilidade. Otávio tinha também uma paixão secreta: fabricar móveis artesanais. Seu ofício *start assista. Ceiro era a sala de estar do seu belo casarão, onde ele trabalhava à noite, ao soar da vitrola antiga. Ele sempre dizia que as peças faziam mais sentido quando eram criadas com o mesmo cuidado e amor que se põe em um sonho. Otávio Ferreira também era apaixonado por jardinagem. No seu amplo quintal, ele cultivava uma variedade de plantas raras, desde abacaxis a orquídeas. Eles eram cuidados com afeto e atenção, como se fossem filhos. Ele falava sempre com eles, compartilhando suas preocupações, suas esperanças e até seus sonhos. O senhor Ferreira foi lembrado em diversos programas de rádio e televisão após sua saída. A Rádio Cidade da Bahia dedicou um bloco inteiro à sua vida, enquanto o jornal à tarde publicou um longo perfil sobre seu trabalho e legado. E no próprio quintal do seu casarão, onde ele esculpiu a terra como se fosse uma palavra, foi inaugurada uma pequena estátua em sua homenagem, uma motocicleta velha, com asas de pássaro. Ao amanhecer do seu último dia, no quintal, Otávio esculpiu pela última vez a terra, saindo-se então para sempre daquele lugar que tão amava. E ele deixou uma rua, um olhar, uma planta e uma música em seu lugar. Agora, todos que o conheceram lembrarão de Otávio Ferreira como um homem que plantou sementes e cultivou sonhos. Ele foi um verdadeiro guardião da terra, e sua memória será eternamente viva neste pequeno canto do mundo. Hoje, a senhora Maria da Conceição Oliveira deixou este mundo com 90 anos, em paz e com a mão na mão de Deus. Um sorriso eterno nunca mais se desfez de seus lábios, como um último abraço ao amor de sua vida, que fora tomado pelo sol 4 décadas atrás. Maria nasceu no pequeno povoado de Santa Esperança, em Minas Gerais, a terceira filha de uma família humilde composta por 8 irmãos. A vida neste lugar sem luz da cidade, mas com infinidade de estrelas à noite, foi sua escola. A juventude de Maria passou entre as colinas verdejantes, as águas transparentes do riacho e a amizade eterna com as flores e árvores. Após estudar magra mas determinada em uma escola pública de sua região, foi para Belo Horizonte estudar pedagogia. Aos 25 anos, começou a trabalhar como professora na capital mineira, onde permaneceu por quase meio século. Ela dedicou toda a vida à educação dos mais pequenos, sem distinção de raça ou condição social.
Maria foi homenageada múltiplas vezes por sua dedicação ao ensino e ao cuidado com os alunos. Em 2016, recebeu a Medalha do Mérito Educacional pelo governo estadual pelos 30 anos de carreira. Seus ex-alunos, hoje adultos consagrados, ainda se lembram dela com afeição e gratidão. Maria foi casada com Antônio, um homem forte e simpático que lhe ofereceu 30 anos de amor, paciência e proteção até o seu fim em 2008. Com ele, teve 2 filhas, Maria Clara e Luísa, que a _star tiram seus últimos anos com carinho e devoção. Maria era apaixonada por bordados em crochê. Desde tenra menina, dedicou-se ao hobby. Sua casa sempre estava cheia de tesouras, pinos e rolos coloridos. Seus trabalhos foram doados a amigas e parentes, que os preservam como tesouros. Quando se aposentou aos 80 anos, Maria decidiu dedicar-se às orquídeas. Com cuidado minucioso, criou uma coleção rara de espécies, algumas delas importadas da Austrália e África. Cada planta era tratada com carinho e respeito, e ela se sentia em sintonia com a beleza delicada das flores. A morte de seu filho em 2015 foi um golpe duro na vida de Maria. Mas ela continuou forte, cuidando da sua casa cheia de memórias e abrangendo sempre amigos e vizinhos que passavam. Sua sala de estudo, cheia de livros antigos e fotografias velhas, era o lugar mais querido por ela. Ao longo de seus 90 anos, Maria foi lembrada em rádio, televisão e jornal. Seu nome ficou conhecido na cidade, e muitos ainda falam dela com admiração. A senhora Oliveira foi um modelo de vida para muitas pessoas, que admiraram seu trabalho, dedicação e força em dificuldades. Maria da Conceição Oliveira será lembrada como uma mulher sábia, carinhosa e corajosa. Seu legado permanecerá sempre no coração de aqueles que tiveram o prazer de conhecê-la. E, em sua modesta casa na Rua do Sol Nascente, ainda se vive seu grande amor por educar e cuidar. Ao abrir a porta, o cheiro das flores e os sons do canário lembram que Maria está sempre presente, como um olhar benigno da janela, esperando o sol para derramar suas flores. Nascida na cidade do Rio de Janeiro, Fernanda Montenegro foi uma menina que sonhava com coisas grandes. Em suas brincadeiras no Morro do Cantagalo, a natureza dava vida às suas cenas teatrais, e o vento carregado de sal e mar criava o encanto mágico dos seus sonhos artísticos. Ainda criança, Fernanda já percebeu que sua vida estava inexoravelmente ligada ao palco, aos olhares ansiosos do público e à música do vento no morro. Em uma época em que o Brasil vivia mudanças sociais e políticas, Fernanda cresceu e aprendeu com a vida e seus contrastes. A cidade de São Paulo, com suas torres altíssimas, era o palco do futuro, mas ela permaneceria sempre carioca, em sua alma, nas suas raízes, como um morro que nunca cai. Fernanda desbravou a junga da vida, lutando contra as correntes de uma sociedade que questionava a mulher poderosa, mas ela se impôs e tornou-se mais forte com o passar dos anos. A sua voz, como os gritos das golfinhos, repercutiu em toda a nossa vida coletiva. Na rua, ela vivenciou os contrastes do Brasil, a riqueza e a pobreza, a alegria e o sofrimento, o amor e o ódio. E tudo isso foi registrado em suas obras. Fernanda foi um espelho da realidade brasileira, retratando com afinamento e sensibilidade as lágrimas e risadas do povo carioca. Ela foi uma mulher-guerra, que lutou contra o tempo, que lutou contra si mesma. As súplicas das suas palavras eram mais poderosas que qualquer trevo ou orquídea da Mata Atlântica. E como a natureza brasileira, Fernanda cresceu e transformou-se com o tempo, sempre se mantendo fiel à sua raiz. Fernanda Montenegro é mais do que uma atriz, ela é uma instituição, um símbolo da resistência e da resiliência humana. E como os rios que se juntam para formar o mar, a vida dela se fundiu com a de milhões de brasileiros, que a amamos e admiramos por sua força, talento e coragem. A sua presença imponente, assim como uma enorme árvore, sempre estará presente no nosso país, como testemunha do nosso passado, presente e futuro. Fernanda Montenegro, a maior dama do teatro, cinema e televisão brasileiros, será eternamente amada pela gente de todos os cantos do Brasil. Em meio à brilhante confusão do Rio de Janeiro, onde o mar batia com fervor contra as areias da praia de Botafogo e as sambaqueras cantavam arrepiados à luz das lamparinas, surgiu uma menina cuja alma vibrava em ritmo de histórias.
Fernanda nasceu dentro deste cenário, filha de pais humildes, seus ancestrais trazidos pela marinha portuguesa em busca do ouro e das terras prometidas. Casa de madeira, rua enfeitada com a riqueza da diversidade cultural. Os olhos da pequena Fernanda se acendiam com o fogo das letras, a voz das rádios e as emoções dos corações que transbordavam pelas ruas. As páginas de livros eram sua sereia, a literatura sua mar. Em meio às brincadeiras infantis, ela desenhava palcos na areia, construía cenários com as folhas caídas e encenava peças com seus bonecos. A casa de Fernanda era um teatro em miniatura. Crianças que *Start Assistam soavam do lar dos Montenegro, e cada voz despertava a paixão da pequena artista por dentro dela. A vida, para ela, não era apenas uma história, mas um espetáculo contínuo de emoções, sonhos e realidades vividas. Em meio às ruas movimentadas do Rio, onde o sol dourado banhava as telhas da Gávea e a luz das janelas das escolas revelavam os sonhos dos jovens, Fernanda cresceu com a música no peito. O som das batucadas, das sambas, do mar que chama à distância, tudo contribuiu para moldar o seu ser e o seu talento. Ela era menina da rua, a criança que vivia entre as histórias de vida real e de ficção, e assim, a vida embelezava com suas experiências e sonhos. A arte cênica brasileira jamais seria a mesma sem a presença indomável de Fernanda Montenegro, uma mulher que nasceu para encantar o mundo com sua bela voz e talento inata. A juventude de Fernanda Montenegro era um laboratório de sonhos, onde o estudo e o trabalho em rádio se cruzavam com o brilho das artes. Fazia a voz vibrar para personagens que viviam apenas em suas mentes, esculpi-las à mão com tanta atenção quanto uma floresta cresce por detrás de um rio. A palavra, nessa época, era o seu instrumento mais precioso, e ela aprendia a tocar delicadamente, sem esmorecer suas cordas nem danificar sua melodia. Em um mundo marcado por mestres do teatro brasileiro, Fernanda encontrou seu espaço de descoberta, onde as luzes do palco refletiam a verdadeira essência de sua alma. Era nesse lugar que ela desvendava os segredos de si mesma, onde a paixão pela arte se fundia com o fogo da determinação, e em cada movimento ela aprendia mais sobre a dança do amor pelo teatro. Entre as notas vivas da música brasileira e o ritmo pulsante do futebol, Fernanda enfrentava as dificuldades financeiras que marcavam a vida de muitos brasileiros naqueles dias. Mas mesmo com os preconceitos que pesavam em suas costas, como as sementes das árvores, ela sabia que sua paixão pela arte era sua ala invencível, aquele vento que levava-a para o céu. E foi assim que Fernanda Montenegro conseguiu resistir às tempestades da vida e desbravar um espaço na terra dos grandes papéis. Seu talento raro foi projetado ao mundo, como uma luz que se ergue do mar, iluminando o caminho de tantos outros artistas que vêm buscando inspiração nela. E hoje, quando se lembra de Fernanda Montenegro, não é apenas por suas obras-primas no teatro e cinema, mas também pela força de sua determinação, pelo fogo de sua paixão e pela beleza de seu amor pelas artes. No coração do Brasil, onde o sol se abraça à terra com paixões ardentes, Fernanda Montenegro nasceu, uma pequena espinhosa que seria transformada na árvore centenária de um teatro inigualável. A fase adulta da sua vida foi o ciclo da primavera do seu talento, quando as folhas douradas da experiência se espetariam e a semente de sua arte germinaria no solo fértil do teatro brasileiro. As luzes das salas de teatro incendiaram o rosto dela, uma carnação que abrigou sonhos e derrames, emoções que se fermentavam nas profundezas da sua alma até erupcionar na tona de voz, no gesto enxuto ou no sorriso misterioso. Não apenas atriz, Fernanda se transformou numa rainha dos palcos, uma deusa que desce do céu para possuir o corpo das personagens e fazê-las viver em páginas clássicas e contemporâneas. No cinema, a sua presença é um solitário brilho no firmamento do cinematográfico brasileiro. Central do Brasil, uma obra-prima que se ergue como um templo dedicado ao seu talento, lhe rendeu o reconhecimento histórico ao Oscar. Nessa obra, Fernanda atingiu a perfeição artística, como se as suas mãos tivessem moldado a Estátua da Liberdade, esculpindo uma performance que vibra em nossa memória com tanta intensidade quanto o pulso do coração. Na televisão, Fernanda Montenegro é um símbolo inalienável da fase dourada da narrativa brasileira. Novelas e especiais marcaram gerações, como uma onda de energia que se estende de um tempo para outro, transformando-se em lembranças que vivem dentro do coração das pessoas com a mesma força do amor ou da tristeza. Como uma árvore que resiste tempestades e secas,
Fernanda recebeu prêmios como o Emmy Internacional, um reconhecimento que se assemelha ao abraço de um irmão mais novo diante do seu mentor. E em 2014, a Academia Brasileira de Letras, uma instituição que guarda as obras maestras da literatura nacional, homenageou-a como a primeira atriz latino-americana a integrar sua fileira. Aqui, Fernanda se junta às letras que venceram o tempo e a natureza, uma testemunha eterna da dedicação e excelência artística. No Brasil, onde o futebol é um culto e as músicas são cartas escritas com a alma, Fernanda Montenegro se transformou numa lenda viva, uma presença que põe em pé a geração presente diante do passado, uma voz que nos transporta às terras das origens, aos sonhos e às esperanças. É o teatro de Fernanda Montenegro que nos faz vibrar com a vida, que nos leva às alturas da poesia humana e nos abraça com as mãos de ferro, prometendo eternidade. Fernanda Montenegro, a divindade do palco brasileiro, resplandeceu ao longo da vida com uma intensidade que se reflete no espelho do tempo como um espetáculo infinito. Seu legado é a luz que ilumina o cenário da dramaturgia nacional, como um sol radiante que brilha em um céu de nuvens cinzentas, elevando-o a patamares universais. A vida dela é uma saga de trabalho inquebrantável, disciplina sem igual e paixão fervorosa pela cultura. É como se a terra se movimentasse em torno dela, girando com o ritmo do seu coração, que batia sincopado na medida do tempo. Sua voz, firme como um grito de guerra, é uma espécie de hino à vida, um cântico à arte que transcendeu fronteiras e conquistou o coração do país. Ela era um olhar que transmite verdade e intensidade. Um olhar que rasga a alma, que atravessa as barreiras do tempo e do espaço e desembarca na consciência de quem observa. Um olhar que se tornou sinônimo de coragem e determinação, que permanece para sempre na memória coletiva como um exemplo de grandeza, talento e amor à arte. A vida dela foi uma jornada de 1000 horizontes e 1000 colinas. A cada passo que dava, a terra se empassou com seu legado. Ela construiu um imperador de sonhos, uma castela de artísticas glórias, uma fortaleza que resiste à tempestade do tempo e à correnteza dos anos. E como um sol nascente, suas obras são lembranças eternas que iluminam o céu da cultura brasileira. Fernanda Montenegro foi mais do que uma atriz. Era uma mãe, uma amiga, uma irmã. Era vida, era coração, era alma. Era tudo aquilo que nos faz ser humanos, nos torna sensíveis às emoções, aos sentimentos, às paixões e às intenções da vida. Ela ensinou que a arte é uma via sacra, um caminho sagrado que conduz ao coração do mundo, ao núcleo do ser humano. E hoje, ela se mantém presente como um espírito eterno, como uma voz inconfundível no teatro brasileiro. Seu legado é a flor que brota da terra, a luz que ilumina o céu, a vida que respira a arte. É a memória viva de uma mulher, de sua paixão, de sua força e de seu talento. E como um rio que flui eternamente, ela continua inspirando gerações para vir, iluminando o caminho da dramaturgia brasileira, com o brilho de suas obras e o fogo de sua paixão.